Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Merlin. Muito obrigada por você estar aqui prestigiando o canal Orquidicas, eu fico muito feliz. Pessoal, esse assunto de hoje, ele é um pouco polêmico não, mas vamos dizer confuso, tá? Apesar da gente já ter tratado sobre esse assunto em outros vídeos, e eu ter alguns exemplares legais aqui para poder mostrar para vocês e exemplificar melhor esse assunto, mas eu resolvi trazê-lo novamente para a pauta do canal, que é vandáceas e monopodiais. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito desses assuntos nas lives, nos vídeos. As pessoas têm muita confusão a respeito desse tipo de orquídea, vamos falar assim, porque não é um único gênero, né? Desse tipo de orquídea e o seu cultivo, tá? Ok? Então vamos falar das vandáceas e monopodiais. Que, na minha opinião, a gente está falando das mesmas plantas, ok? Na realidade, a gente tem o gênero de Vanda, o gênero do Angrecum, o gênero do Ascocentrum, o gênero Neofinetia. Nós temos vários gêneros de orquídeas que são monopodiais, ok? Certo? Então agora a gente vai entrar novamente nessa explicação para que você possa entender. A palavra vandáceas, eu diria que ela foi criada para ajudar a ficar mais claro que a maioria das características desses gêneros são parecidos. Então vamos dizer assim, é como se todo mundo tivesse pego Ascocentrum, Vanda, Rhynchostylis, Angrecum, deixa eu ver se eu lembro de mais, Campiloncentrum, Ascofinetia, Neofinetia falcata. É como se as pessoas pegassem e colocassem tudo num balaio só e falassem, isso é vandácea, ok? Então, se você tem esse tipo de orquídea na sua casa, estou tentando lembrar de mais alguma aqui para exemplificar para vocês, tá? Para vocês poderem entender que quando o pessoal fala vandáceas, o pessoal está se dirigindo às monopodiais, ok? Então, o que é uma orquídea monopodial? Se você tem uma catleia, você já reparou, né? Que o seu broto está aqui, o próximo broto vem na frente em seguida, é como se a catleia se rastejasse, ela cresce para frente, ok? E a maioria das orquídeas cresce dessa forma, que chamamos de orquídeas simpodiais. O que acontece com a orquídea monopodial? Ela cresce para cima, como por exemplo a Phalaenopsis. A Phalaenopsis, ela não cresce para os lados, ela cresce para cima. Então, quando a gente tem um problema no rizoma aqui dela, que é o central, às vezes a gente perde a planta por conta disso, porque ela não tem, vamos dizer, outras frentes para poder continuar sua vegetação, ok? Tá? Mas vamos aos exemplos, que tem uns exemplos bonitinhos aqui para hoje, certo? Das coisinhas que eu gosto, já vou falando para vocês. Essa coisinha rica aqui, será que vocês vão gostar? Tadã! Gente, vamos olhar de perto para ver a quantidade de botões ainda por abrir. Flores abertas. Olha isso. Essa é uma orquídea monopodial, porque ela cresce para cima. Mas Vanessa, eu tô vendo que tem 2 ou 3 pedaços diferentes. Ainda assim, vamos ver se eu consigo mostrar. Cada pedacinho dela cresce para cima, tá? Não para frente. Para frente, vamos dizer que, grosseiramente falando, a gente está falando do rizoma e do crescimento das catleias, ok? Então, essa plantinha linda, o que acontece? Ela começa aqui embaixo e vai crescendo, ó, para cima, para cima, para cima, sempre dando mais folhinhas aqui. Isso que significa monopodial. Muita gente tem essa dúvida, tá? Então, monopodiais são orquídeas que crescem para cima, tá? Ok? Essa é a Ascofinetia Cherry Brown, ou Brown, não sei falar direito. O que importa na realidade nessa bonitinha aqui linda? Ela é um híbrido de Ascocentrum ampulaceum com a Neofinetia falcata. O Ascocentrum ampulaceum é uma orquídea também monopodial, ok? Só que ela tem flores bem rosa, né? Um rosa bem forte, quase um pink,
tá? E as flores são maiorzinhas. Típico, mais parecida como se fosse uma vanda pequena, tá? Já a Neufinetia falcata, eu já mostrei para vocês várias vezes, também é uma orquídea monopodial, mas tem aquelas florzinhas minúsculas, branquinhas, com aquele apêndice lindo que ela tem, ok? Então, olha o que é o legal, né, da genética, da reprodução e da hibridagem. O que aconteceu quando se cruzaram essas duas plantas? As duas, isso aqui é um híbrido primário, porque é entre duas espécies, ok? Tá? Ficou uma flor rosinha, bonitinha, ficou o apêndice, ai gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ficou o apêndice da Neufinetia falcata, olha que graça. E o tamanho ficou intermediário, não ficou tão pequena como a Neufinetia, não tá aparecendo, né? E nem tão grande não, porque ela não é muito grande como o Ascocentrum, tá? Mas ficou uma graça. Super florífera, essa planta floresce todos os anos aqui em casa. Não tenho o que dizer, não tenho o que reclamar. Ó o cultivo, cachepozinho, drenado, substrato de pinos. Coisa linda, né? Então vamos lá. Próximo exemplo, que eu também gosto muito. Mais um. Gente, esse é o Ascocentrum calceolus, tá? Tá no começo da floração. Quero ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo? Que legal. Também é uma planta monopodial. O fato de eu ter mais mudas aqui dentro não muda que ela é monopodial. Ela deu mais mudas, tá? Ela não cresceu para o lado. É isso que acontece. A primeira planta que eu mostrei para vocês, a Ascophynetia, ela tem vamos dizer assim, o cruzamento de duas plantas que vêm da China, do Japão, daquela região. Então, vamos dizer assim, é um clima quente, tá? Um clima quente. Essas plantas não vêm de climas frios, ok? Então, por exemplo, por que aqui em casa eu cobri? Porque o frio aqui de São Roque era muito intenso para esse tipo de orquídea, e quando chegava o inverno, havia a possibilidade de eu perder plantas, como aconteceu algumas vezes de eu perder plantas, sim, tá? Tanto a Ascophynetia como esse Angrecum eu cultivo com 50% de luminosidade, tá? Mas qual que é o grande segredo dessas plantas? Não só a luminosidade, mas também a umidade relativa do ar. Tá, isso faz uma grande diferença. Eu vou chegar na outra parte dessa história e a gente vai comentar sobre isso. Essa planta aqui, ela chega a ter, acho que até umas 50, 40 florzinhas na haste. A minha não é tão florífera assim, ó, mas em cada anelzinho dela sai uma flor. Peraí. E aí, quando abrem todas, fica a coisa mais linda. E o nosso terceiro exemplar, quem conhece, esse é o Gastrochilus japonicus, tá? É uma planta nativa de Hong Kong e de Taiwan. O que acontece? Essa planta até então, eu já tenho essa planta desde 2018. E eu insisti no cultivo dela dentro de um vaso. Era um vaso cerâmico, não era vaso plástico, mas eu insisti no cultivo dentro do vaso. Nós vamos falar sobre isso também depois no restante do vídeo. E aí eu percebi que ela não estava gostando, então eu fiz a transferência dela para esse leque de casca de cajá, tá? Muito simples, simplesmente amarrei a planta aqui, esse replantio tem pouco tempo. E assim que eu replantei, ficou mais linda ainda a floração desse ano. Olha, ela nem, vamos dizer assim, ela não tá pega, né? A gente costuma dizer que depois que a gente replanta, a orquídea tem que pegar para tá boa. Ela nem tá pega ainda, mas ela já triplicou. Olha, gente, para quem não conhece. Aí algumas pessoas me falam assim, ai, mas Vanessa, você mostra pouca catleia. Gente, eu tenho um monte de catleia, não é que eu não tenha, mas esse tipo de orquídea, olha a quantidade de hastes florais, gente. Ó aqui, mais uma saindo aqui, meu Deus do céu.
e tem face floral atrás, e tem aqui embaixo. Esse tipo de orquídea chama muito a minha atenção. E olha que legal, essa tá bem fácil da gente entender o lance da monopodial, ó. Tá vendo? Ela cresce para cima. Aqui ela tem uma outra muda que tá nascendo, tá? Mas essa muda agora vai crescer para cá, tá? Então essa planta, ela é nativa também de matas intermediárias da China, de Hong Kong e de Taiwan. Só que ela, diferente dos ascocentros e das vandas, ela até aguenta um clima e uma temperatura, vamos dizer, ameno. Ela aguenta desde um calor legal e até um frio mais ou menos, tá? Vamos dizer, ela é um pouco mais resistente ao frio do que essa daqui, ok? Gente, eu tenho certeza que quem ainda não tem o gastróquilos japônicos, agora se apaixonou de vez, né? É isso que eu falo, assim, é uma pena. Eu tenho tanta floração legal aqui em casa e às vezes eu perco o time. Porque eu consigo fazer vídeos para vocês só no fim de semana. E algumas plantas, as florações não duram tanto tempo. Outras já duram mais e eu consigo mostrar para vocês, ok? Essa planta, acho que ela dá umas 10 florzinhas por haste, ó. Vou colocar essa daqui só para vocês enxergarem quanto botãozinho. Ai, foca, tá para abrir, tá vendo? Por que que eu dei toda essa volta? Por que que eu falei isso tudo? Aí esses dias teve polêmica não, porque graças a Deus lá no nosso grupo Orquidicas no Facebook, olha, eu tô para ver um grupo mais legal do que esse, sem puxar o meu saco. Eu prezo muito por isso, pessoal, eu prezo pelo respeito, pela educação com todas as pessoas, principalmente no meio da orquidofilia, que tem esse lance das pessoas se acharem, sabe, os deuses, sabe, os supers, assim. A gente tem que respeitar todos, certo? E não adianta eu fazer um discurso de que eu estou aqui para ajudar todos e você, por algum motivo, excluir ou hostilizar alguém porque o conhecimento dela é menor do que o seu. Isso não pode existir, nem na orquidofilia, nem na vida, tá, gente? Não pode. Não é para isso que a gente veio para essa terra, tá bom? A gente veio para disseminar conhecimentos, dividir e somar, ok? Então teve uma moça que postou lá no grupo, uma Wanda que estava com as raízes morrendo, tá? Nem sempre eu consigo ver imediatamente as postagens, e aí vários amigos queridos do grupo Orquidicas já foram lá e já começaram a responder para ela e ajudar. Isso é o que é legal. Se você tem dúvida com as suas plantas, tira uma foto, posta no grupo Orquidicas, porque tem 15 mil pessoas lá para correr e te ajudar e te responder, ok? E aí várias pessoas começaram a responder e é óbvio que a nossa amiga ficou com um pouquinho de dificuldade em entender, porque várias respostas foram dadas. Eu, quando cheguei na postagem, já tinha muita gente se manifestado e respondi o que para ela? Querida amiga, todos os nossos amigos aqui que te responderam anteriormente estavam certos. Então tiveram pessoas que chegaram e falaram a seguinte frase, escreveram a seguinte frase. Amiga, Wandas são orquídeas aéreas. Você não pode colocar no cachepô, você tem que deixar naquela cestinha plástica. Outros amigos vieram e falaram, amiga, você tem que tirar dessa cestinha plástica assim e colocar no cachepô. O problema da sua planta é desidratação. E aí começou esse lance, a orquídea aérea não é... Deixa eu dar uma explicação para vocês. Se você, óbvio que para a gente ir lá para a Ásia, para poder ver uma Wanda espécie na natureza, é um pouco complicado fazer essa viagem. Mas se você tiver a oportunidade, entra no Google e faz essa pesquisa. Pesquisa orquídeas Wandas nativas no seu habitat. Gente, é a coisa mais linda. Essa história de que Wanda é uma orquídea aérea é no mínimo mal... formulada essa frase, porque orquídea aérea, ela não voa, ok? No máximo, o Ronald fala isso, que o único momento que a Wanda voa é quando ela vem do avião de lá para cá, quando ela está sendo importada, ok? Então, assim, as Wandas não são orquídeas aéreas, nem as Wandas, nem os Angrecums, nem as Encostilis, nem as Wandáceas em geral, tá? São plantas que têm o sistema radicular. O que é sistema radicular, gente? Raízes. Deixa eu ver se eu consigo dar uma viradinha aqui.
só para a gente dar uma olhada aqui em cima. Sistema radicular, muito mais rápido de crescimento, eficiente no seu crescimento e na sua quantidade do que as outras orquídeas. Então, é uma planta que gera muitas raízes. Ainda que você tivesse colocado ela dentro de um vaso, ela vai sair com as raízes para o lado de fora. Ela é muito eficiente nesse quesito. E o que acontece? Se você for no habitat ou ver as imagens, você vai ver que elas são orquídeas epífitas como as catleias, como todas as outras que a gente tem em casa. E elas se fixam sim nos galhos das árvores. Só que como elas geram muitas raízes, essas raízes se expandem para um lado, vai de um galho para o outro e descem até o chão. Por quê? Elas necessitam de muita umidade. Muita umidade. E nesses locais elas têm isso. Então, nesse caso delas irem até o chão, não faz mal para elas, entendem? Perdão. Então, esse lance de que Vanda é aérea, não é uma orquídea aérea. Ela tem uma quantidade de raízes maior do que outros gêneros e isso faz com que elas se expandam e cresçam muito mais, tá? Então, são orquídeas epífitas sim. Voltando à questão do cultivo. Ah, mas pessoas escreveram, deixa na cestinha mesmo, que assim é melhor, porque ela gosta de ficar com as raízes soltas. Sim, as Vandas gostam disso. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, se você deixar a sua Vanda naquela cestinha plástica, que você compra quando você adquire a planta, que não tem nenhum substrato, que não tem nada, você pode estar em casa, por exemplo, agora, né, na primavera, ok? Não estamos nem no verão ainda, para poder molhar abundantemente. Eu falo abundantemente é pegar a mangueira e esguichar a água para escorrer nas folhas das raízes 3 vezes ao dia. Você pode fazer isso com a sua Vanda, com o seu angreco, com a sua rincostilis? Essa que é a minha pergunta. Se você pode fazer isso, problema algum da sua Vanda ficar na sua cestinha. Tá certo também, os amigos não estão errados quando eles dizem isso. Agora, se você é como eu, que tem que sair para trabalhar, que sai cedinho de casa, que volta à noite, ok? Que não tem esse tempo, que no fim de semana eu estou nos eventos, então eu estou aqui com vocês e que você não consegue fazer isso, é essencial que você utilize o plantio que eu uso, que você vai encontrar nos vídeos que eu fiz na série sobre cultivo de Vandas, que é enrolar as raízes que a sua planta veio, a gente bota de molho, tá lá a explicação direitinho. Faz um plantio com substrato de pinos drenado. Posso colocar um pouco de esfagro? Pode colocar um pouquinho, porque para Vanda isso não faz mal, tá? Coloca ela num cachepô e enche de substrato. Por quê? Quando você fizer talvez a sua única rega por dia, que é o meu caso, essa planta vai ter a umidade aqui, vai ficar muito mais tempo. E aí você vai ter uma planta sadia como Por isso que todas as minhas Vandas e os meus angrecos estão nesse plantio. Porque infelizmente eu não tenho tempo de regar essa planta o dia inteiro. Se você tem uma planta na cestinha aí agora e for molhar, você pode voltar daqui a 1 hora que você vai ver que ela está seca. E uma rega por dia só em Vandáceas não é o suficiente, você não vai ter esse resultado. Se você molhar um dia só, uma vez por dia só a sua planta, ou a cada 2, 3 dias junto com as outras, desculpa, você não vai ter esse resultado, tá? Então, é importante que a gente diga isso, que assim, não é que cultivar na cestinha está errado, não tá. A pergunta é se você tem condições de cultivar as suas Vandáceas, as suas monopodiais em uma cestinha. Essa que é a pergunta. Como é que é o seu orquidário? Essas plantas precisam de, no mínimo, 70% de umidade relativa do ar, para que elas vegetem bem. Eu tô com a irrigação desligada aqui desde cedo, tá? Agora já deve ser o quê? 2, 3 horas da tarde. Então hoje o que aconteceu? A minha irrigação não funcionou, tá? Eu tenho um medidor de umidade aqui, ó. Esse medidor de umidade está dizendo que nesse momento, aqui nesse canto, está 53% de umidade, tá? Já o do lado contrário, dá para eu enxergar daqui, está falando que está 49% de umidade. É claro que daqui a pouco eu vou ligar a irrigação e tudo vai passar a funcionar. Acontece que, se essas plantas ficarem nessa umidade, e outra, não tá tão quente hoje, tá calor, mas não tá tanto. Imagina num sol de rachar, tá? Essa umidade já estaria em 30%, 20%. Isso é fatal para a orquídea, não só para a Vanda, quanto para as outras orquídeas também. Mas a Vanda, ela vive absorvendo a energia, a umidade relativa do ar. É uma dos métodos
que ela mais utiliza para sobreviver. Então, se você não pode regar o dia inteiro, se você deixou na cestinha e se a umidade relativa do ar do seu orquidário está baixa, infelizmente você vai perder sua planta. Você não vai ter floração, suas raízes não vão crescer, não vão ficar bonitas, não vão grudar no cachepô. Basicamente é isso que acontece. Ai, Vanessa, mas e a adubação? A minha adubação todo mundo sabe. Uma vez que eu faço o plantio dessa forma, a minha adubação é fácil de fazer, que é com o Rimitsu, que é organomineral, é só jogar o Rimitsu aqui, tá feita. Ai, Vanessa, mas a adubação foliar? Então, a adubação foliar também é molhando a sua planta. Agora, não adianta, se você rega sua vanda uma vez por semana, 2 vezes por semana, e faz uma adubação, ela vai estar morrendo não por falta até de nutrientes, mas por falta de água, entendeu? Então, por que eu dei toda essa volta? E eu já estou falando demais e a gente tem que parar por aqui. Entendam, meus amigos, e foi bem legal ter essa discussão lá no grupo, porque assim, não é que ninguém estava errado. Acontece que você é que sabe do seu cultivo, você que conhece o seu orquidário, você que sente qual que é a temperatura e a umidade que tem dentro do seu orquidário. Então, que legal que você escuta a opinião de todo mundo. Eu não vejo problema nenhum nisso, isso é muito legal, isso é muito interessante. Gente que mora em regiões diferentes, pegue tudo isso que você escuta, de pessoas responsáveis, é claro, e aplique da maneira que for melhor no seu cultivo, para suas plantas. Como eu falei, você pode molhar sua vanda todo dia, o dia inteiro. Caraca, deixa ela na cestinha e ela vai ficar linda e vai florescer. Eu tenho certeza que vai vir um bando de gente aqui embaixo falar que a dela tá na cestinha e tá florescendo. Vai vir gente aqui embaixo falar que põe no cachepô e que tá linda e que tá florescendo. Vai vir gente falar que a planta está ressecada, que está perdendo folhas. Vanda ressecada, vanda perdendo folha, gente, é falta d'água. Passa a molhar essa planta o dia inteiro para ver se você vai ter problema. Não vai ter mais, tá? Essa é a característica dessas plantas. Então, para finalizar, mostrar para vocês de novo as minhas gracinhas. Dizer que independente do tamanho da monopodial, independente do tamanho da vandácea, elas gostam do mesmo cultivo. Então aqui tá a Ascophynetia Cherry Brown. Aqui o Angré com Calceolus, com a floração começando. E aqui, deixa eu tirar aqui, a linda Gastrochilus japonicus, que se você não conhecia, vai comprar, gente. Traz para a coleção, que você vai se encantar com essas plantinhas. Então, pessoal, espero ter esclarecido um pouco mais das dúvidas de vocês sobre o cultivo das vandáceas, das monopodiais, que vocês tenham gostado. Ainda assim, se ficou qualquer dúvida, vem aqui embaixo, faz o seu comentário, pergunta o que você quiser, não importa. Mesmo que você ache que sua pergunta não seja tão relevante, faça, porque a gente está aqui para ajudar uns aos outros, ok? Então fica essa imagem linda para vocês. Muito obrigada por você estar comigo em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo que eu vou ver qual é o tema. Tchauzinho!